Oi galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Peter e hoje teremos uma aula sobre reflexão da luz. Mas antes de começarmos a aula, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então vamos lá? Vamos começar nossa aula sobre reflexão. Então, primeira coisa que a gente precisa saber: reflexão pode ser uma reflexão regular e uma reflexão irregular. O que é uma reflexão regular, também chamada de reflexão especular? É aquela que os raios incidem, de forma paralela um ao outro e refletem também de forma paralela um ao outro. A reflexão normalmente acontece em superfícies lisas, bem polidas, como por exemplo espelhos, ou regiões cristalinas, como esses lagos aí da figura. Você consegue perceber nitidamente a imagem formada, né? Agora temos também, como eu falei antes, a reflexão irregular ou reflexão difusa. É aquela que os raios incidentes são paralelos uns aos outros, mas na reflexão eles voltam em várias direções. Isso acontece quando a superfície é áspera, rugosa, e nós conseguimos enxergar os objetos através dessa reflexão. Então a gente consegue enxergar vários objetos em várias posições, porque quando os raios voltam, eles não voltam sempre paralelos uns aos outros, eles voltam em várias direções. Então aí temos um exemplo, das montanhas, o lago, e no lago é formada a imagem das montanhas, mas não de forma tão nítida, reflexão regular é a que a gente vai usar durante o ensino médio, na física. Então, nessa reflexão a gente tem as leis da reflexão regular. Quais que seriam estas leis? Primeira lei: o raio que incide, ou raio de incidência, o raio de reflexão e a reta normal são coplanares. O que é isso? Eles pertencem todos ao mesmo plano. E a segunda lei, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O que seria esse ângulo de incidência? É o ângulo entre o raio de incidência e a normal. O ângulo de reflexão é o ângulo entre a normal e o raio de reflexão. Então, com esses conhecimentos que vocês obtiveram sobre reflexão regular, a gente pode começar a resolver alguns exercícios. Então vamos lá. Primeiro exercício: o ângulo entre um raio de luz que incide em um espelho plano e a normal à superfície do espelho é igual a 35 graus. Para esse caso, o ângulo entre o espelho e o raio refletido é igual a... Então, olha, eu quero aquele x ali, que é o ângulo entre o espelho e o raio refletido. Primeira coisa que a gente tem que visualizar: ele me deu que o ângulo entre o raio de incidência, que é aquele raio vermelho, e a normal, que é aquela reta pontilhada, vale 35. Pelas leis da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se o I vale 35, o R vale 35. Se o R vale 35, o que a gente pode fazer? O ângulo entre a reta normal, que é aquele pontilhado, e o espelho ali no X é 90 graus. Então, eu posso falar que o R mais o X é igual a 90. O R é 35, então ficaria x mais 35 igual a 90, x igual a 90 menos 35, que daria 55 graus. Então, esse é o ângulo entre o raio de reflexão e o espelho. Alternativa D. Próximo exercício. Universidade do Ceará. Um raio de luz atinge uma superfície metálica, onde reflete. O ângulo entre os raios incidente e refletido mede 35 graus. Eu quero saber quanto que vale o ângulo de incidência. Então, olha, o ângulo entre o raio de incidência, que é aquela reta vermelha, e o raio de reflexão, que é aquela azul, vale 35. E eu sei que pelas leis da reflexão, segunda lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então 35 graus é a soma dos dois ângulos. Então basta dividir por 2, dividir na metade. 35 dividido por 2, 17,5 graus. Ou eu posso substituir ou o R ou o I pelo R ou pelo I. Então, por exemplo, I mais R é 35. Se no lugar do R eu colocar o I, ficaria 2I igual a 35. I igual a 35 dividido por 2, I igual a 17,5. Alternativa B.
Agora, Universidade Federal de Pelotas. Um ângulo entre um raio de luz incidente numa superfície metálica e o correspondente raio refletido é igual a 60 graus. Portanto, o ângulo de incidência do raio de luz é igual a... Então eu quero saber agora quanto que é o ângulo de incidência, o I. E ele me deu de novo o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido, que é de 60 graus. Então, se tudo é 60, se eu dividir por 2, eu tenho o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Então, 60 dividido por 2, 30. Ou eu posso fazer igual ao exercício passado. I mais R é igual a 60. No lugar do R eu substituo por I. Ficaria 2I igual a 60. 60 dividido por 2, 30 graus. Alternativa B. No próximo agora. Na figura representamos um raio de luz sofrendo reflexão em uma superfície plana. O ângulo de reflexão x é igual a... Agora eu quero o ângulo de reflexão, eu quero x. O ângulo de reflexão ele se situa entre a normal e o raio de reflexão. Ele me deu 30 graus ali, ó, o ângulo entre o raio incidente e a superfície plana. Então, olha, eu sei que é 30 graus aquele ângulo ali. E eu sei que do pontilhado até a superfície eu tenho 90 graus. Então eu posso falar que 90 menos 30 vai me dar aquele ângulo ali de incidência. 90 menos 30, 60. Se o ângulo de incidência vale 60, o ângulo de reflexão, que é o x, também vale 60. Então o x é igual a 60. Ou outra maneira de resolver, o r é igual ao x. Só que o ângulo de reflexão não é igual ao ângulo de incidência pelas leis da reflexão. Então eu posso falar que o I também é igual ao x. Então no lugar do x ali, ó, eu tenho o I, né? Eu posso somar, então, x mais 30, que é igual a 90. X é igual a 90 menos 30, x é igual a 60 graus, alternativa B. Então, temos várias maneiras de resolver esse exercício. Lembrando sempre das leis da reflexão. Tanto o raio de incidência quanto o raio de reflexão e a normal pertencem ao mesmo plano, e o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Próximo exercício. Considere um raio de luz que se reflete em uma superfície plana. O raio incidente é o I, aquele vermelhinho ali. E o raio refletido é o R, aquele azul. O ângulo de incidência é alfa e o ângulo de reflexão é o beta. Primeira alternativa. Os raios de incidência e de reflexão estão no mesmo plano. Pelas leis da reflexão, tanto o raio de incidência quanto o raio de reflexão e a normal pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares. Então, alternativa correta. Segunda alternativa. O ângulo alfa é igual ao ângulo beta. Ou seja, o ângulo alfa é o ângulo entre o raio de incidência e a normal. É o ângulo de incidência. O ângulo beta é o ângulo entre a normal e o raio de reflexão. Então, é o ângulo de reflexão. Logo, ele está afirmando que o I é igual ao R, segundo a lei da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, também está correto. E o terceiro, para os ângulos alfa e beta, vale a relação alfa mais beta menor do que 180 graus. Pessoal, tudo ali, se eu for olhar, é 180 graus. Da superfície plana da esquerda até a superfície plana do lado direito. Eu teria um ângulo de 180 graus. Logo, o alfa mais o beta tem que ser menor do que 180 graus. Porque eu tenho um ângulo entre o raio de incidência e a superfície, e eu tenho um ângulo entre o raio de reflexão e a superfície, né? Então, com certeza, o somatório dos ângulos ali, do ângulo de incidência e do ângulo de reflexão, são menores do que 180. Então, alternativa correta. Então, as três alternativas estão corretas. Letra E. Espero que tenham entendido esta aula sobre reflexão da luz. Curtam, né? E se inscrevam no Paradoxo da Física, no nosso canal. E até nossa próxima aula.